Olha, na realidade, uma pessoa portadora de depressão, ela tem uma tendência muito forte a recorrer ao uso de álcool como uma maneira de diminuir as tensões do seu sofrimento em depressão. Então, as pessoas recorrem ao álcool como uma forma de aliviar o seu sofrimento, mas o que na realidade só faz aumentar esse sofrimento. Nós sabemos que o álcool é um potente fator de depressão. Você pode, numa primeira dosagem, se você está muito tenso, bastante abatido, aí você toma uma dose de uma bebida alcoólica, né? Aí você imediatamente sente aquela sensação prazerosa de alívio. Isso é comum acontecer, mas consequentemente, se você continua a beber, você vai sentir que no outro dia, no dia seguinte, não é só a ressaca. Se você tem depressão, você vai acordar mais deprimido ainda. E a aumento, intensificação dos sintomas depressivos representam uma condição, né, para aumentar a sua predisposição ao suicídio. É aquela velha história, vou beber para esquecer os meus problemas, mas infelizmente isso não resolve nada, né? É porque na realidade o álcool, como qualquer outra droga, só traz para o indivíduo mais problemas, não resolve os problemas, né? A questão da existência humana com os seus sofrimentos, os sofrimentos existenciais e os sofrimentos decorrentes das doenças, né? A gente tem que resolver com uma outra abordagem. A gente tem que procurar conhecimentos científicos, nós temos que procurar as instituições que possam ajudar a resolver essa tensão e não cair no desespero do álcool. Nós sabemos também, Marcos, a segunda parte da sua pergunta, que, por exemplo, a pessoa bebe, como diz você, às vezes para aliviar. Mas eu tenho a dizer também que muitos dos nossos pacientes que têm transtornos mentais, como as pessoas portadoras de esquizofrenia, as pessoas que transtorno bipolar de humor, as pessoas que sofrem até de doenças como epilepsia e distúrbio de personalidade, retardos mentais, essas pessoas muitas vezes, ao fazer uso, né, começam a fazer uso de álcool de uma forma inicialmente controlada. Essas pessoas correm um sério perigo, né? Elas têm uma predisposição de se tornarem também, além de doentes mentais, elas se tornam dependentes do álcool, que aí já é uma doença. A dependência do álcool já é mais uma doença, uma coadjuvante para agravar o seu estado de saúde. Eu conheço pessoas que dizem, eu sei beber, eu bebo, eu sei o meu limite, né? É possível ter esse controle, ou seja, de saber até onde vai, até onde eu posso beber? Olha, é muito difícil, né? Principalmente se você tem aquela mania de dizer todo final de semana, né? Beber eventualmente mostra que você tá aí um aniversário, uma reunião, uma confraternização entre amigos, você beber, né, dentro de um determinado limite, mostra que você tem um controle sobre o uso de bebida alcoólica. Mas não é o caso daquele indivíduo que passa a beber, dizer assim, não, eu bebo só nos finais de semana, né? De semana. Esse indivíduo, ele vai todo final de semana, ele vai beber sempre mais alguma coisa e vai chegar a um limite que ele não vai ficar se contentando. Por exemplo, se ele bebe só no sábado ou no domingo, aí se ele continuar bebendo todos os finais de semana, ele vai começar na sexta de noite, depois de terminar o expediente, aí passa o sábado, passa o domingo. Ao continuar nesse ritmo, ele depois vai pegar a segunda-feira, né? E vai aumentando até que ele chega um dia que ele diz, eu não posso começar o meu dia de trabalho sem ter uma primeira dose, né? Aí começa a beber todos os dias de manhã para se levantar. Aí vai chegar o dia que ele vai acordar para beber e beber para dormir, certo? Isso aí já é um caso de alcoolismo crônico. E, por exemplo, essa questão do transtorno mental,
a causa do uso do álcool no transtorno mental, independe, por exemplo, da pessoa beber muito, beber pouco? Não, por exemplo, se você... Porque o problema é o seguinte, o álcool, ele pode ter um efeito desencadeante de doenças mentais naquelas pessoas que têm a predisposição de adoecer, né? Do mesmo jeito que a maconha também, né? Nós vamos aqui tirar um dia para falar sobre o uso exclusivamente de maconha, porque muita gente diz que maconha não ofende, né? Mas a gente vai mostrar que a maconha pode desencadear também doenças mentais, como esquizofrenia em jovens, né? Do mesmo jeito acontece com o álcool. O álcool, ele é uma droga, né? E uma droga muito perigosa, porque o etanol, que é a molécula do álcool, né? É uma molécula que ela é muito simples, ela não é uma molécula, aqui eu estou falando de química, né? Ela não é uma molécula complexa e por ela ser muito simples, ela é rapidamente absorvida pelo organismo. Você, né? Toma uma dose, seja lá de cachaça ou de uísque, você já sente o efeito imediato. Por quê? Porque quando o álcool entra no seu organismo, ele vai direto para o fígado e chegando lá no fígado, o fígado absorve, faz a metabolização, né? E espalha toda aquela molécula, o etanol, pelo organismo. Ela chega rapidamente no cérebro, né? Você ao beber a primeira dose, você já está sentindo ali aquela euforia, aquela sensação prazerosa, né? Pronto. E aí, respondendo a sua pergunta, depois a gente volta a essa questão da metabolização do álcool. Então é o seguinte, o álcool, ele vai chegar a um limite, e aí a gente tem que dizer que nós não vamos falar hoje tudo sobre o álcool, porque nós temos 3 palestras nesse sentido, que é para todo o telespectador, não só para aquelas pessoas que querem se livrar do uso, né, do álcool, mas de todo mundo que tem que ter conhecimento sobre os perigos de usar abusivamente o álcool, né? Aí eu queria dizer o seguinte, o álcool, ele está, como você bem disse aí na introdução dessa entrevista, o álcool ele está relacionado sempre aos transtornos mentais. Ou ele é desencadeante, ele pode provocar doenças mentais, ou ele agrava o estado de saúde daquelas pessoas que já têm transtornos mentais. Nós temos um ouvinte conosco, 3421-2272, fala com quem? Bom dia. Bom dia, com Gilverte, no sítio Lagoa Seca, em Tanha. Oi, José, pode ficar à vontade com a sua pergunta. Eu queria perguntar ao doutor Salomão, se uma pessoa assim, bebendo muito, no decorrer, ele passa 3 dias assim, sem dar conta do mundo, aí começa a chorar, a gritar, a dizer que está abandonado pelos filhos e chamar muito por Jesus, para Jesus socorrer ele. Qual é o significado? E aí, doutor Salomão? Olha, se eu entendi muito, ela me disse assim, que uma pessoa passa 3 dias bebendo, né? Certo? Olha, todo o poder de uma droga como o álcool é a questão da intoxicação do cérebro, né? Muitas vezes as pessoas podem até, nessas manifestações mentais decorrentes do uso do álcool, as pessoas têm delírios, têm alucinações, né? E aquelas pessoas menos avisadas vão pensar que aquela pessoa está contatando com algo sobrenatural, né? Por exemplo, que eu estou me comunicando com Jesus, porque também tem o contrário, tem aquelas pessoas que na fase do delírio tremens, como se chamava antigamente, naquela fase que a pessoa, por exemplo, para de beber, a pessoa começa a ter delírios e alucinações. Ela pode tanto ter delírios e alucinações de natureza religiosa, né? No aspecto positivo de clamar por Jesus, de estar tendo os visagens, mas a maioria é o contrário, né? A maioria passa a ter visões aterrorizantes, né?
de perseguição por monstro, por satanás, dessas coisas todas, né? Que se a pessoa passa 3 dias bebendo, quer dizer, ele está num alto grau de intoxicação. Depois ele para, aí ele começa o processo de delírios e de alucinações, que eu não sei se é bem o caso, se eu entendi bem a pergunta, né? Mas nesse caso aí você pode ter certeza que todo esse clamor pro Jesus não passa de uma manifestação doentia da mente da pessoa que passou 3 dias com intoxicação alcoólica. E qual é o tratamento indicado para quem, por exemplo, está nessa situação de transtorno mental? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é a desintoxicação. Essas pessoas têm que ser levadas ao médico, pode ser na clínica geral, né, no hospital, mas elas têm que ser internadas para fazer a desintoxicação. E qualquer médico clínico, nas condições de internação, ele sabe como proceder e depois aconselha a família a levar essa pessoa para um especialista, um psiquiatra, para fazer o tratamento, que é o tratamento de uma pessoa que faz uso crônico de bebida alcoólica. É uma pessoa que é um tratamento demorado e com várias recaídas. Às vezes as pessoas desistem de fazer o tratamento porque acham que não tem jeito, mas hoje, com tantas medicações novas que tem, a gente tem conseguido um bom sucesso, desde que a pessoa queira realmente deixar de beber e não voltar a beber nunca mais. E, por exemplo, clínicas de recuperação também são importantes nesse processo? Olha, tem as clínicas de autoajuda, né? Que ajuda também, porque nesse caso do alcoolismo, como também das drogas, a gente tem que correr a todo esse mecanismo, né? Que tem, não é só dizer que faz a desintoxicação, vai a um psiquiatra, né? Mas a gente tem que fazer todo um esforço, né? Tem que envolver a família, tem que envolver os alcoólicos anônimos, temos que envolver quem possa ajudar para não ficar só dizer assim, está se tratando com um psiquiatra, como se o problema, né, do paciente dependente do álcool fosse uma questão só da doença mental. Aí entra a questão psicossocial, né? Entra porque o álcool, né? O uso abusivo de álcool, ele é uma questão de uma etiologia multifatorial, quer dizer, envolve vários aspectos. Primeiro, comportamental, né? Você beber porque acha que ao beber sente aquela gratificação de beber, de alívio, como a gente viu aqui no início, né? Então, esse aspecto, né, do comportamento do indivíduo, você sabe, você é muito o álcool é a terceira droga mais utilizada em todo o mundo, com essas consequências que você citou aí muito bem, né? Por exemplo, tá depois do café, né? E do fumo, né? Então, por aí você vê, primeiro, o café, tem pessoas que usam abusivamente, é uma droga, né? E que causa também problemas. O fumar, segundo lugar, né? De drogas que causam problemas mentais. E terceiro lugar está o álcool. Então é o seguinte, por que é que nós bebemos? Por causa justamente isso, essa questão da gratificação, da gente beber para aliviar, né? Para a gente ter aquela sensação de prazer. Segundo, questão psicológica, que a gente já comentou aqui, o alívio das tensões. Eu bebo porque eu estou muito tenso e quando eu bebo uma dose de uísque, por exemplo, eu fico mais relaxado. É falso. Que isso. Na verdade o que relaxa não é a dose de uísque, né? A dose de uísque, ele relaxa, mas de uma forma falsa, porque qualquer droga que você use tem essa sensação prazerosa de conforto, de bem-estar. Mas isso é passageiro, isso só dura enquanto está feito a dose. Aí depois as tensões elas voltam redobradas, né? Porque o álcool ele também deprime, né? Ele abate, né? E a outra questão é o seguinte: quando o indivíduo bebe, por que nós bebemos tanto, né? A questão psicodinâmica.
eu me sinto livre, né? Eu fico mais desinibido, né? E isso dá uma sensação de que eu tenho o domínio da situação, porque eu, indivíduo muito tímido, né? Fico livre, eu me liberto daquela sensação de que me leva a ficar retraído, de não ter um contato social, essas coisas, né? A questão genética também influencia muito, e aí a gente, por exemplo, casa em que pai, mãe bebe, né? Aumentem até 4 vezes as possibilidades dos filhos e dos netos, né? Beberem também no mesmo ritmo, né? Quer dizer, e por último a questão sociocultural, né? Determinadas sociedades onde o beber bebida alcoólica se começa desde criança, né? E aí vai, porque, né, essas sociedades, alguns países, né, principalmente naqueles países mais frios, né, as pessoas bebem muito, né? Então eu acho aí que a gente tem que levar isso tudo em consideração, e aí esse tema é muito amplo para a gente debater, mas eu só queria, viu, Marcos, aqui dizer algumas coisas, né? Se o senhor me permite, só colocar aqui esse ouvinte aqui no ar, porque ele está aqui no nosso telefone. Fala com quem? Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Alcione, aqui da Barragem das Traíras. Alcione, Barragem das Traíras, qual a sua pergunta, Alcione? Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Salomão, não tem nada a ver com bebida alcoólica, mas o meu filho, ele tem 20 anos e está fazendo faculdade em Natal. E ele está com um problema muito sério. Quando ele vai fazer qualquer prova, ele fica tão tremo, que não consegue assinar não. E eu gostaria de saber dele se ele pode tomar algum tipo de medicamento, tipo esse medicamento Nevocalme, que acalma os nervos, que esse problema dele, se é de nervo, ele já foi encaminhado para um neurologista, mas não conseguiu uma consulta. Ele tem 20 anos, mas ele nunca bebeu, nunca usou fumo, nem nada, mas ele está com esse problema sério, de quando ele vai fazer qualquer tipo de prova, ele fica muito trêmulo. Ok, obrigado por sua participação. Ele fica tão nervoso que não consegue sequer assinar o nome. E aí, doutor? O melhor, ouvinte, é que você aconselha seu filho. Eu não sei se seu filho estuda na Universidade Federal, né? Porque se na Universidade Federal tem um departamento que dá assistência psicológica e psiquiatra aos alunos da Universidade Federal, né? Porque nesse caso aí seria melhor uma consulta de um especialista, né? E concretamente, não vamos ter medo não vamos essa história de neurologista, vamos diretamente ao psicólogo, que pode dar uma orientação, mas se for necessário, ao psiquiatra. Não adianta você querer talvez a timidez, né, do seu filho, a inibição, a questão assim de alguma fobia ou de algum transtorno de ansiedade que o seu filho possa ter, para a gente dar um remédio assim sem uma avaliação, isso não é muito bom não, porque seu filho pode no futuro ficar dependendo. Não, toda vida que eu vou fazer um exame, eu vou ter que tomar uma determinada droga, um determinado remédio, e tomar remédio assim, passado inclusive pelo rádio ou por conselho de vizinhos, isso não é muito bom não, né? Eu nunca vi nenhum resultado positivo. O máximo que a gente consegue é fazer com que aquela pessoa fique dependendo de determinada droga. O melhor é procurar um especialista. Deixa eu só entender, por exemplo, o senhor disse agora há pouco que algumas pessoas, isso é fato, algumas pessoas bebem para deixar um pouco a timidez, tentar esquecer os problemas. Como é que eu faço para, por exemplo, me livrar desse sentimento? Eu vou beber para perder o medo, vou beber para criar coragem, para deixar de ser tímido. Como é que eu faço para perder esses pensamentos de achar que vou resolver meus problemas com a bebida? Olha, todos nós sabemos que uma pessoa ansiosa, que uma pessoa deprimida, que uma pessoa tímida, quando ela bebe, faz uso de bebida alcoólica, seja assim esporadicamente, ou seja por alguns dias, o seu estado se agrava, né? As pessoas só deviam beber, se fosse preciso, quando elas estivessem bem felizes, tivesse o que comemorar, certo? Mas eu beber para relaxar, né? Eu tô cansado, porque qualquer um de nós, né?
Se a gente está muito cansado, experimenta beber nem que seja uma cervejinha, para ver o que é que você vai fazer. O seu cansaço aumenta. Você não vai se reconfortar, porque eu digo, o álcool ele deprime, né? Então nós só deveríamos, assim, se for o caso, quer dizer, o ser humano está sempre atrás de obter cada vez mais, né? Uma excitação, uma euforia acima do normal. Nós podemos muito bem brincar, nos divertir, né? Fazer amor, porque tem gente, principalmente homens, que pensando que vão ter um desempenho sexual melhor, eles só vão ter relação com a namorada, no caso, né? Muitas vezes assim, se beberem 2, 3 doses de uísque ou de cachaça, né? Mas isso não é necessário numa pessoa normal, né? Então eu acho que beber para curar depressão, cansaço, tensão, isso é muito nocivo à saúde. Pode criar uma dependência, quer dizer, um problema a mais no nosso bem-estar mental. Nós temos aqui muitas perguntas aqui através do nosso Facebook, né? Também através aqui do nosso WhatsApp. Algumas já foram respondidas e as pessoas estão aqui se afirmando que já estão contempladas com relação a isso. Tem uma pergunta aqui bem interessante da nossa ouvinte Fátima. Ela pergunta o seguinte: qual é o mal, por exemplo, de um pai ou de uma mãe beber na frente do seu filho, principalmente se for uma criança? É um mau exemplo, né? Eu acho que socialmente, porque nós não podemos evitar, né? Por exemplo, nós nos reunimos na nossa família, né? Mas nós já devemos explicar aos nossos filhos, né? Que antes dos 18 anos de idade, eles não devem fazer uso de bebida alcoólica de maneira nenhuma. E as crianças não vão usar. Se elas forem orientadas, elas podem conviver, porque qualquer festinha que se faz em casa, qualquer ambiente que você vai, você leva os seus filhos, os seus filhos vão estar presentes. Você vai beber, né? Porque você vai usar uma dose de vinho, você vai usar um uísque, essas coisas, mas você vai combinar com o seu filho que usar bebida alcoólica com menos de 18 anos de idade, mesmo que seja assim uma dosezinha pequena, não adianta, porque vai afetar a saúde dele, não é só a saúde mental, né? Mas o fígado dele, que está em desenvolvimento ainda, não está completamente formado, né? Tornando mais vulnerável todo o organismo, né? A doenças como cirrose, né? Você vai explicar também para suas filhas que em caso nenhum, né? Por exemplo, se em caso de gravidez, as mulheres não devem fazer uso de dose nenhuma de bebida alcoólica. Por quê? Porque vai a prejudicar a criança, né? Os franceses tem que gostam muito de, no final né? Principalmente os casais jovens, no final de semana eles têm muito assim, bebem muito, né? Comemoram muito no final de semana e depois fazem amor. E ao fazer essa relação sexual, uma boa parte das mulheres engravidam, né? Então, na França se diz assim, os filhos dos finais de semana. O que são essas crianças? Filhos de finais de semana, de mulheres que engravidaram embriagadas. E as crianças têm um déficit mental, comprovadamente. Então, isso aí a gente tem que trabalhar com os nossos filhos sobre a questão do uso de bebida alcoólica. Doutor, só para finalizar, tem uma pergunta aqui que está um pouco do contexto, mas a ouvinte ela se identifica como Ana. E ela diz o seguinte: não bebo nenhum tipo de álcool, de bebida, né? Mas tenho muita ansiedade e uma agonia na cabeça, às vezes, acho que vou enlouquecer e também às vezes sinto vontade, aí ela coloca aqui, de tirar a minha própria vida, e eu fico muito agressiva. Ela pede a sua ajuda, o que é que ela pode fazer? É Ana, né? Ana. Olha, Ana, eu acho o seguinte, né? Essas nossas palestras aqui tem formando uma boa educação nas pessoas sobre a questão da saúde mental. Quando você começa, e aí foi muito bom você disse, apesar de que aí na própria pergunta do Marco, a gente fica assim freando quando chega a questão da palavra suicídio, aí todo mundo fica temeroso de dizer. Mas é muito bom que a gente diga que às vezes na minha ansiedade, na minha angústia, no meu viver, me vem
a ideia do suicídio. E aí eu quero dizer para o seguinte: olha, procure ajuda, fale com quem você está mais perto, em quem você vai dizer: olha, eu estou triste, eu estou angustiada, eu estou sendo machucada pela doença, né? Eu não consigo, né, gerenciar os meus problemas, eu estou precisando de ajuda, porque às vezes eu penso até em morte, né? E aí, por exemplo, quando vem o pensamento de suicídio, né, é porque nós estamos doentes, né? Ou nós estamos doentes, mentalmente doentes, ou eu não estou tendo a capacidade de resolver os meus problemas existenciais. E esses problemas são determinantes para causar uma doença. O que você tem que fazer é procurar ajuda. Hoje mesmo, né? Agora. A partir desse momento, já que você disse que o pensamento de suicídio está presente na sua mente. Eu quero aqui agradecer a sua participação, doutor Salomão. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Você mesmo falou que nós teremos aí mais 2 programas sobre essa questão dos transtornos mentais, não é? E algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Bom, hoje eu tinha me programado, né? Tinha estudado para falar sobre, fazer uma introdução, né? Sobre os transtornos mentais decorrentes do uso do álcool, assim, numa fase bem elementar, né? Para que as pessoas começassem a entender. E hoje nós parece assim, começamos desde o início, né? E fomos quase ao fim da palestra, das 3 palestras que eu pretendo fazer. Mas foi muito boa, porque houve uma interação muito boa aí. Eu acho que o que nós dissemos ficou ao alcance de todos os ouvintes, mas nas próximas palestras que a gente vê aqui, eu com o Marco, nós vamos continuar tratando dessa questão, né? Porque hoje a medicina muito adiantada, tem ajudado muita gente. Nós temos, antigamente a gente dizia assim: olha, de cada 100 a gente só consegue salvar 4. Hoje tem muita gente alcoolista crônicos, né, que estão se tratando e estão obtendo bons sucessos, estão deixado de usar álcool.